Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura. Hoje está um pouquinho melhor da garganta, ontem não estava muito legal. A partir de 1 Crônicas, a partir do capítulo 14, amém? Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi a madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado sobre Israel como rei, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os filhos, o nome dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia e Elisama, Elíada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram a se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. E com elas, a seus irmãos, na segunda ordem, a Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaceias, Matitias, Elifelete, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaceias e Benaia com alaúdes sobre o alamote. E Matitias, Elifelete, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias com harpa sobre Seminite, para sobressaírem.
E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias, a Eucana, eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel, os capitães dos milhares, foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arcas, os cantores, os Quenanias, mestres dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo ao som de cornetas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus, capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um o pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote e Jeiel e Matitias, Eliabe e Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes, com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia, Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e Israel por aliança eterna, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. E ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor a famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, e exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou o Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos, 68, e este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa deixou por porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão, para oferecer holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Continuando agora em Salmos, capítulo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira, e no seu furor arrobará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o seu meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Agora vamos ler o capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio para contra o seu próximo. É cujos olhos o reprobo é desprezado, mas a honra os que temem ao Senhor. Aquele quem jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Capítulo 22 em diante. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do seu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.
A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães e ao juntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor, os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o seu reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do seu Deus na sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Capítulo 47. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz e triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Excluirá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, e o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da tua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém, meus irmãos. Esta é a leitura de hoje, da nossa parte da Bíblia, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.